Eu queria compartilhar com vocês um pouco hoje, ainda na mesma caminhada de cura e libertação e cura, a respeito de um assunto um pouco mais particular. Mas antes de tudo, eu quero refazer com os irmãos a leitura dos nossos textos áureos, que é João capítulo 8, versículo 31 e 32, né? É bom que nós façamos uma mnemotécnica, né, desses versículos, incuti-los em nossa mente, gravá-los em nossa mente, porque são muito bons. Então, João 8, 31 e 32 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o texto que está em Romanos, capítulo 6, versículo 22, que diz: Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Fato é, irmãos, que nessa caminhada que temos tido, né, pensando a respeito das semanas que temos dedicado em nossa comunidade para jejum e oração, em prol de cura, libertação, ou libertação e cura, nós temos um alvo. O alvo é a maturidade cristã. O alvo é ir atingindo níveis de maturidade cristã bastante satisfatórios, não só para nós, mas como comunidade, como igreja, né? Para discernirmos melhor todas as coisas e termos uma caminhada de excelência na presença do Senhor. Então, o fim em si próprio não é a libertação e a cura. O fim é a maturidade espiritual que temos que desejar, como crianças pequenas desejam o leite materno, o puro leite para o crescimento. Esse é nosso objetivo, alcançarmos maturidade espiritual. E com questões espirituais, nós lidamos com parâmetros espirituais, né? Jesus nos fala, e aqui é uma lei espiritual, que o conhecimento da verdade leva à libertação. Mas não é qualquer verdade. É a verdade que está em Cristo. Jesus fala de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Então, não é uma verdade qualquer, como Pilatos indagou Jesus: o que é a verdade? Hoje nós vivemos dias em que a verdade perdeu o seu sentido, que tudo é verdade e verdade é tudo, fazendo com que as pessoas vivam uma confusão de ideias, uma confusão de vidas que estão levando à morte. Mas esta verdade que está aqui proferida é a verdade que nos liberta. E nos liberta do quê? Do pecado. O Senhor Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância é aquela vida vivida manifestadamente, né, fora do domínio do pecado. Pegando carona com o nosso pastor Manuel, que fala que em menor ou maior grau, todos nós estamos vivendo dias de libertação e cura. Porque todos nós
temos manifestações de pecaminosidade ainda. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Né? E é fato, é o quê? A quem eu me sujeito, eu me torno escravo. Se eu me sujeito ao pecado, eu me torno escravo do pecado. Mas, à medida que a verdade vai entrando e vai santificando a nossa vida, essas, eu poderia dizer, essas opressões, elas vão sendo vencidas dia a dia. A pergunta é que, aliás, o exemplo é que, desde quando nós nos rendemos a Cristo e temos vivido essa caminhada ao longo dos anos na presença do Senhor, é claro que, olhando para o velho Moisés, de 1987, setembro de 87, muita coisa aconteceu. Para que eu tenha agora uma maturidade espiritual. Mas não significa que eu tenha chegado à perfeição. Não. Existe uma caminhada muito longa, essa estrada da santidade. À medida que eu vou sendo conhecido em Deus, manifestadamente, eu vou sendo liberto e curado. E eu queria hoje tanger algo que quase nunca é falado, né, a respeito das questões emocionais. Mais detalhadamente sobre as questões da ira, da raiva, da angústia, do medo. Mas mais propositadamente a respeito da ira. Né? Eu peguei aqui eu fui lá na minha biblioteca para dar uma repassada em alguma coisa e achei esse exemplar aqui, ó. Temperamentos Transformados, né? O autor é Tim LaHaye. Um livrinho muito bom, fininho. E esse livrinho, ele fala a respeito dos temperamentos transformados a partir da teoria a teoria sobre personalidade, né? Cada um de nós aqui temos a nossa personalidade, não é verdade? Eu ainda não pude compartilhar mais intimamente com os irmãos e pouco os conheço, né? Para dizer, olha, esse irmão é assim, aquele irmão é assado, aquela irmã é daquele jeito, aquela outra dessa maneira, porque a pandemia não deixou a gente ter essa proximidade, não é verdade? Isso vocês vão perceber que quando nós estivermos todos juntos, reunidos, compartilhando no culto, nas casas, visitando, conversando, vocês vão perceber no Moisés que há características boas e há características ruins do meu temperamento. Assim como eu vou perceber de cada irmão, né, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E esse livro, ele fala o seguinte, ó, existem muitas teorias a respeito de personalidade, né? Mas a teoria dos 4 temperamentos, né? Você já deve ter ouvido falar dele: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Você já deve ter ouvido dessa teoria dos 4 temperamentos. Ele é aquele que mais se aproxima da Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito do pecado? Vamos rememorar algumas coisas? Primeiro, o pecado nos afasta de Deus. Amém? Eu sou responsável pelo meu pecado. O pecado leva à morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, né? Descrito lá em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Na ideia contrária, diz assim que sem santificação ninguém verá a Deus.
Então, veja só que a Bíblia, ela nos torna responsáveis pelos nossos atos, né? Então, essa teoria dos 4 temperamentos é aquela que mais se aproxima da verdade bíblica, porque eu sou responsável pelos meus atos, pelos meus pecados. Eu sou responsável. Foi isso que o Senhor Deus disse lá em Gênesis, quando chamou Adão, Eva e a serpente. O Senhor Deus os considerou culpados, responsáveis pelo ato de desobediência. As demais teorias que falam sobre personalidade, elas são mais humanistas, ou seja, não é Deus que está no centro, é o homem que está no centro. Então, muito mais forte com Freud, que todos já devem ter ouvido falar, e outros pensadores que estão dizendo que, não, tudo bem, você é assim, todo mundo tem que te aceitar. Né? Sem considerar que nós somos responsáveis pelo pecado. Quer dizer, existe um pensamento humanista que tira do homem a culpa e coloca sobre ele uma liberdade que não existe. E é por isso que a nossa sociedade está vivendo, eu digo sociedade não somente a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial está experimentando uma escalada de corrupção moral, ética muito grande, porque resolveram tirar Deus do centro e a verdade que liberta, e colocar as suas verdades que escravizam, que não libertam. Pelo contrário, tem levado milhões e milhões à destruição. E, mais particularmente, a respeito da ira, veja só, em maior ou menor grau, todos nós precisamos nos aperceber sobre as manifestações da ira na nossa vida. Isso é muito importante. Muito importante. Né? Eu queria, e agora fazendo uma conexão, né? Conexão de alma e corpo, né? Espírito, parte espiritual, parte material. Nossa alma, nosso espírito conectado no corpo. Como que isso está fazendo mal às pessoas, né? Existem algumas enfermidades que notadamente estão diretamente ligadas à alma. Né? Você já deve ter ouvido falar de úlceras gástricas, não já? Já ouviu falar que a recomendação do médico, mesmo que o médico não seja cristão, ele fala, você precisa se acalmar. Porque parte dessa úlcera gástrica é da sua ansiedade, do seu nervosismo. Se acalma. Quem já ouviu falar sobre isso? Né? Úlceras gástricas, problemas intestinais, prisão de ventre, hipertensão arterial. Eu não conheço um homem irado que não tem hipertensão arterial. Arteriosclerose, dores de cabeça, diabetes, colite, distúrbios renais, distúrbios cardíacos, perturbações mentais, derrames, artrite. Eu citei aqui algumas doenças que podem estar ligadas a um problema que precisa ser apresentado diante de Deus. A nossa ira. A psicologia do mundo fala assim, ó, você precisa transbordar, você precisa dar vazão aos seus sentimentos, você tem que realmente falar, você tem que ir para cima, esbravejar, porque se você guardar para você, vai fazer mal. Isso é a maior das mentiras que a gente pode ouvir, e muitas pessoas acham que é verdade. Pelo contrário, quanto mais vazão à ira você der, mais ira terá. É assim que diz a palavra do Senhor.
E a questão, e o grande passo aqui é nós realmente colocarmos isso de uma forma muito tranquila, mas também muito transparente, não diante de mim, nem diante de outra pessoa, mas diante do próprio Espírito Santo, que nos conhece no nosso íntimo, para verificarmos se nós não temos que oferecer nosso coração para ser transformado e dominado pelo poder do Espírito, para que nós deixemos de ter essa vazão de sentimentos que são emocionais e que prejudicam. O quanto que a ira, o quanto que a raiva, a hostilidade, a amargura tem corrompido os relacionamentos. Relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo de nós aqui, Igreja do Senhor, mas tem gente que é irada com Deus. Problemas com o cônjuge. Problemas com pessoas, os relacionamentos interpessoais sendo contaminados pela raiva, pela hostilidade, pela amargura, pela ira. Em menor ou maior grau. Quando a gente era do mundo, a gente agia como pessoas do mundo. Extravasando tudo que estava no coração. Mas a partir de agora que somos de Cristo, a palavra do Senhor fala assim: longe de vós toda a ira, toda a gritaria, toda a maledicência. E a questão é que nós sejamos gentilmente conduzidos pelo Espírito de Deus para que Ele nos mostre o diagnóstico do nosso coração. Porque às vezes nós até temos dificuldades. Eu, irado? Imagina. Eu, amargurado? Não, imagina. Meus irmãos, somente o Espírito Santo do Senhor vai falar o nosso coração e vai abrir os nossos olhos para as questões emocionais, para sermos libertos e curados. E isso é uma coisa séria, muito séria. E vai envolver a disciplina espiritual da palavra, da oração, do jejum. É isso que nós estamos fazendo nessa semana, não é verdade? Essas disciplinas espirituais sendo levadas avante para que o Espírito Santo tenha espaço em nós para nos transformar, uma metanoia, uma transformação da nossa mente, uma transformação da nossa alma, para que possamos experimentar de Deus toda a libertação e toda a cura possível para nós. Algumas situações que nós possamos pincelar aqui. Pergunta 1. O quanto eu já fui prejudicado por causa da ira, ou da raiva, ou da hostilidade, ou da amargura? Na minha vida emotiva. O quanto eu já fui, pergunta 2, o quanto eu já fui prejudicado no meu relacionamento conjugal por causa desses sentimentos? O quanto eu já fui prejudicado nos relacionamentos de pais e filhos com referências a esses sentimentos? Ao quanto eu já fui prejudicado com relação à vida profissional por causa da ira, da raiva, da amargura, da hostilidade. Exemplos práticos que nós podemos propor aqui para os irmãos. Você está no trânsito
e você está na sua mão. A preferencial é sua. Mas, de repente, sai um trem doido de algum lugar que você nem viu, te corta e você bate o carro. E ali você é testado nesses sentimentos. É verdade ou não é? Sim ou não? Somos testados. Até uns 15 anos atrás, meus irmãos, eu era terrível no trânsito, viu? Vou confessar aqui o meu pecado. Se eu estivesse certo, fazendo a coisa certa, e alguém me fizesse uma intercorrência no trânsito, eu não vou falar que eu descia do tamanco, porque eu sou homem, mas eu ia pro pau. Avenida 23 de Maio, todos conhecem, não é verdade? No tempo que ainda era 90 por hora, faz um bom tempo. Depois que ela desceu para 70. Estou na mão da esquerda. A mão da esquerda, todos nós sabemos, é para o pessoal que quer andar no limite, não é verdade? Está correndo. Como eu ficava irado quando eu via um carrinho andando a 40 por hora na faixa da esquerda. Sabe o que eu fazia? Cortava o bendito, entrava na frente dele, dava uma reduzida de segunda, pisava no freio e via o cara se arrebentar lá atrás para não bater em mim. Depois que ele mudava de faixa, que ele era obrigado a mudar de faixa, eu abaixava a janela, falava, é isso aí para você aprender a andar no trânsito. E a Ruth, coitada, quanto que ela sofreu comigo com isso. Até que eu comecei a perceber, não, eu preciso de cura. Preciso de libertação. Eu ofereci, o Senhor foi trabalhando. E hoje, está tudo bem. Ao ponto de uma pessoa bater na minha traseira. Olha só, essa aqui eu vou contar para vocês. E daqui a pouco vamos ir para os finalmente. A pessoa bateu na minha traseira. Eu estava parado. O sinal está vermelho. Eu estou parado. Eu sou o segundo carro. E vem alguém e pumba na minha traseira. Foi uau! Mas o problema é que quando a pessoa bateu, eu soltei o pé do freio e o meu carro foi para frente e bateu no carro da frente. Não precisa dizer a confusão que foi. Desci do carro, uma senhorinha falou, meu senhor, me desculpa, eu bati no senhor. Então, você bateu em mim, eu bati nele. Agora o senhor tem seguro? Não tem e tal. E o homem da frente, ele estava nervoso, ele estava a pilhas. Eu falava, calma, que nós vamos resolver. Um pouco antes, eu mesmo tinha batido o carro na pilastra de um estacionamento. Então, o carrinho estava batido na frente, batido atrás. E agora mais essa pancada. Eu falei, Jesus, agora sim, né? Sabe o que aconteceu? Conduzi a mulher bem, tratei bem, fui solícito com ela. Sabe o que aconteceu? O seguro pagou meu carro, todas as batidas que eu tinha feito, até as que não era culpa dela. Mas isso, irmãos, exige um exercício muito grande e um coração muito grande. Por quê? Porque a gente precisa perceber que nós precisamos de transformação das nossas emoções. Eu poderia falar aqui por muito e muito tempo, mas eu vou parando por aqui. A verdade é que, em menor e maior grau, nós precisamos ser advertidos pelo Espírito Santo de Deus, e só Ele pode mostrar isso para nós.
a respeito do nosso coração. Porque a gente fica frustrado pelo resultado que nós esperamos e não vem. Não é verdade? De repente vem uma conta que você não está preparado para pagar ela. De repente vem um resultado que você não está preparado para aquilo. De repente, um problema que vem para a sua vida sem que você tenha sequer cooperado para isso. Foi algo que invadiu a sua casa. E a maledicência, a amargura, elas precisam ser monitoradas, porque isso pode nos escravizar. Isso pode nos escravizar. Tem pessoas que gostam demais só de reclamar, gente. Elas são viciadas em reclamar, reclama de tudo. Né? Já ouviu falar de pessoas que fazem barraco, né? Vamos usar essa frase coloquial. Pessoas que fazem barraco por quase nada. Porque a comida não está boa, porque não foi servido direito, porque muitos porquês. Ficam viciadas em transbordar as suas emoções para cima dos outros. Isso é um problema sério, que precisa ser tratado à luz da palavra, na oração, no jejum, e experimentar a transformação do Senhor. Isso não quer dizer que tenhamos sangue de barata, não é isso. Nós reagimos, nós reagimos. A questão é como nós reagimos. De que maneira estamos reagindo? Paulo, homem de Deus, um exemplo de um homem colérico, personalidade muito firme. E o colérico é assim, pisou na bola com ele uma vez, não serve mais, tá certo? Tem alguém no grupo que é assim? Marcos, Barnabé, Paulo sai para a primeira missão. No meio da caminhada, Marcos desiste, volta para trás. E Paulo marcou: esse menino não presta. Não vou mais andar com ele. Para sair para a segunda missão, a segunda jornada missionária, Paulo chama Barnabé. E Barnabé falou: vamos levar o Marcos. E o Paulo falou o quê? Comigo esse cara não vai. Ele é menino. Ele é moleque. Ele não vai comigo. E diz as escrituras que a discussão foi tanta que Paulo e Barnabé se separaram. Mais tarde, Paulo vai escrever assim: escuta, traga meus livros, minha capa. E onde está Marcos? Manda ele vir ter comigo, que ele é muito útil. Olha como o Espírito Santo trabalhou na vida do Paulo, no seu temperamento. Olha como o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nas nossas vidas. Fiquemos com a palavra do Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, inclusive os da nossa personalidade, inclusive das nossas aberrações emocionais, que sejamos curados, libertos, e quem sabe começa a desaparecer algumas doenças do seu corpo físico. Aquela dor de cabeça, aquela pressão arterial. Eu sei, irmãos, que estamos vivendo dias terríveis, em que a maldade ela está se multiplicando. Não tem sido fácil. Mas confiamos no Senhor e na força do seu poder. Vamos manter firmes que aquele que está em nós, o Espírito de Deus,
Ele nos conduz e nos santifica em toda a verdade. Como disse Jesus, João capítulo 17, santifica-os na verdade. Em nome de Jesus, que isso seja algo muito bom para nós hoje. Nós chamarmos o Espírito Santo para um mapeamento da nossa alma. E quebrantamento, confissão e renovação espiritual, libertação e cura para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos com essa palavra, com essa reflexão, para sermos libertos de nós mesmos, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Palavra abençoada. E convido você a fazer essa oração de encerramento do nosso culto, agradecendo aí a participação de todos e colocando as nossas vidas na mão de Deus para mais essa nova semana. Chegamos à metade, hoje é a metade, está faltando 3 ainda. Que Deus nos fortaleça. Então, por favor, podemos encerrar. Vamos orar, queridos? E se alguém quiser interpolar a oração, tenha liberdade, viu? Tenha liberdade. Só dá um sinal assim, foi eu queria também orar. Vamos lá. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela provisão de graça que existe na pessoa de Jesus Cristo, transbordando graça, que é superabundante graça, que nós precisamos para viver. Não queremos, Senhor, viver no pecado. Nós queremos ser livres, libertos do pecado. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, nessa caminhada de santificação. Mostra para nós o quanto, Senhor, somos muitas vezes reféns das nossas tempestades emocionais. Perdoa-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Que a nossa língua, ela seja instrumento de louvor e adoração e boa palavra. Como diz, a resposta branda, ela desvia o furor, desvia a ira. Que não habite no nosso coração nenhuma raiz de amargura, e nem nossos lábios se sirvam para expressar qualquer manifestação de carnalidade, mas sirvam unicamente para te louvar. Sabemos que é difícil, Senhor, mas o poder está em ti e não em nós. Nós não temos o controle disso, ó Deus. Tu tens todo o poder sobre nós. Tu és o nosso Senhor. Queremos destronar da nossa vida os nossos sentimentos. Habite o Senhor no centro, do controle, na governança da nossa alma. Sejamos maduros espiritualmente e espiritualmente saudáveis. Que isso se reflita nos nossos olhos, reflita no nosso corpo. Em nome de Jesus. Temos uma perspectiva mais celestial e mais graciosa, e que isso nos ensine a enxergar não somente as trevas, mas toda a treva como uma possibilidade pujante de manifestação de luz. Tira fora toda a maledicência, tira fora toda a soberba, todo egoísmo do nosso coração. Perdoa, Senhor. Remove à medida, Senhor, que estamos
sendo aperfeiçoados no seu amor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, nossos irmãos, não somente aqueles que estão aqui reunidos nesse online, mas toda a sua igreja, todo o corpo de Cristo, todos os irmãos da vida nova, ser atingidos por essa graça maravilhosa. Isso redunda em nós, Senhor, avivamento, não avivamento de barulho, mas um avivamento espiritual profundo, glorioso. E isso mostre cada vez mais a presença gloriosa de Jesus em nosso meio, brilhando poderosamente da sua glória entre nós e em nós. E o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, seja livre para ir iluminando e trazendo para a luz aqueles que ainda hão de ser salvos. Em nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Amém e amém. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Entregamos esta semana de jejum e oração. Agora serão mais 7 dias. Abençoa, Senhor, na condução, porque nós queremos ser libertos e curados. Amém. Queremos ser sadios. Queremos brilhar a glória do Senhor. Ajuda do Senhor nesta entoada. Nós não te pedimos riqueza, nós não te pedimos dinheiro, nada disso. Porque tudo passa. Mas o que buscamos é eterno, é glorioso, é maravilhoso. É certo, Senhor, que as nossas necessidades são supridas do Senhor. Oramos e uma vez mais reiteramos libertação financeira, libertação na vida profissional, libertação de cura de enfermidades, enfim, Senhor. Tu és tão poderoso e tão bondoso que até aquilo que nós não pedimos, tu nos dá graciosamente. Amém. Graças te damos, Senhor, por tudo. Amém e amém.